Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar é para você tomar cuidado com o favoritismo. Não querendo dizer que você, mãe, você, pai, tem um filho favorito, tá? Não tô dizendo isso. Mas as crianças muitas vezes se convencem de que a mãe e o pai possuem um filho favorito. Então, por mais que não seja um sentimento dos pais, pode ser e é comum que seja um sentimento das crianças. E aí mora o perigo. Se o seu filho acha que você prefere o irmão ou que você prefere ele, aí a coisa começa a ficar complicada. E essa noção de favoritismo, essa sensação de favoritismo, a minha mãe gosta mais do meu irmão, a minha mãe gosta mais de mim, ela nasce de uma relação familiar específica, né, que a criança vive e começa a plantar essa sementinha da dúvida ali. Será que a minha mãe me ama mesmo? Eu acho que a minha mãe prefere meu irmão. Quando que isso começa a acontecer, né? De onde que vem essa sensação de favoritismo? Por mais que os pais não tenham filhos favoritos, por que que as crianças podem entender que tenham? Quando os pais são muito autoritários e eles brigam muito, eles gritam muito, o fato de você estar o tempo inteiro brigando, gritando, ameaçando a criança faz com que ela se sinta naturalmente menos amada, né? Porque você não olha para uma pessoa que está brigando com você, gritando com você, batendo em você e pensa, nossa, essa pessoa gosta muito de mim. Não dá, uma coisa não se relaciona com a outra. Então a criança não apanha pensando, minha mãe me ama. A criança não leva bronca pensando, nossa, minha mãe me ama. E aí, de repente, uma família muito autoritária, pais muito autoritários podem gerar essa sensação. Ou de favoritismo, a minha mãe prefere meu irmão porque briga menos com ele. Ou a minha mãe não gosta de filho nenhum porque ela só briga com os filhos dela, né? Briga com todo mundo. Comigo e com os meus irmãos. Deu para entender? Então, de repente, pode vir de uma família muito autoritária, pode vir de uma situação da qual o mais novo é muito protegido, que é um tópico que eu ainda vou falar. Então, de repente, o menorzinho, por ser menor, os adultos tendem a proteger muito essa criança. Enfim, existem uma série de coisas que eu ainda vou falar nessa live que podem causar essa sensação de favoritismo. A minha mãe prefere a mim ou prefere ao meu irmão. E isso não é bom, isso vai gerar atrito entre as crianças. Por quê? Porque vai gerar competição. No momento que uma das crianças percebe, ou as duas crianças, 3, 4, não sei quantos filhos você tem, percebe que a mãe prefere um do que o outro, aquele que não é o preferido vai começar a competir com o que é o preferido. Porque a criança quer o espaço dela. Peraí, eu também quero amor, eu também preciso de um pedaço pra mim. Aí começa a gerar ciúme, e aquele ciúme começa a crescer, a ficar problemático, a ficar doentio. Começa a gerar competição entre as crianças, então eles vão estar o tempo inteiro se provocando, se batendo, brigando para chamar a sua atenção. Começa a sobrecarregar você, porque as crianças nunca estão em paz, nunca estão brincando tranquilas, elas nunca estão em situações amigáveis, elas estão o tempo inteiro se provocando, brigando, batendo, se cutucando, porque elas entraram nesse aspecto de disputa. Elas começaram a disputar, minha mãe tem que me amar e ela gosta mais de mim do que do meu irmão, ou vice-versa, entende? Então, não dá para falar de boa relação entre irmãos sem citar a questão do favoritismo. Não é necessariamente o sentimento que você tem, mas é a percepção da criança, porque inclusive eu já fiz vídeo sobre isso, já fiz live sobre isso. Existe um abismo de diferença entre o amor percebido e o amor sentido. Você pode amar o seu filho incondicionalmente como a coisa mais preciosa do mundo, e é assim que tem que ser mesmo, só que não necessariamente a criança percebe esse amor, porque a percepção da criança, a lente da criança, o olhar da criança para o mundo é diferente do adulto. A criança não se sente amada quando você paga a escola. A criança não tá nem aí que você tá pagando a escola, que você comprou comida, que você comprou uniforme. A criança, é óbvio que se você deixa de comprar comida e ela passa fome, ela percebe. Mas ter comida em casa pra criança não é um sinal de amor. Não faz mais que a sua obrigação, sabe? Mãe tá ali pra alimentar, mãe tem que alimentar e ponto. A criança não se sente amada porque você paga o plano de saúde, porque você comprou o tênis que ela precisava. Isso pra criança não é interpretado como afeto. A criança não entende. Tudo que é relacionado a dinheiro, a criança não entende, pelo menos até o momento em que ela não entende valor. Se a criança não entende valor, se ela não sabe quanto custam as coisas, se ela não tem essa noção formada, para ela não é afeto. Mas a minha mãe paga a minha escola, trabalha para pagar a minha escola. Eles não entendem, eles não sabem o que é pagar, não sabem preço, não sabem
Por que tem que trabalhar? Eles entendem que os pais trabalham. Por que tem que trabalhar é muito abstrato, entende? É uma noção que a criança vai formando aos poucos. Então existe muita distância entre amor percebido e amor sentido. Ou outras coisas também. A criança não se sente amada necessariamente quando você leva ela para tomar vacina. Não tem nada a ver com dinheiro nesse caso, mas você pega seu filho, leva ele para tomar vacina, você sabe que você está cuidando, que você está amando. A criança não se sente amada no momento em que você leva ela para tomar vacina. Não estou dizendo que você tem que parar de vacinar teu filho. Eu estou dizendo que a interpretação dele sobre os fatos é diferente da sua. É óbvio que tem que vacinar a criança, mas a criança não vai se sentir amada. E tudo bem. Ela não precisa se sentir amada no momento da vacina, porque ela tem vários outros momentos para receber afeto, para entender que ela é amada, entende? Então não é a vacina que vai causar um problema na tua criança. Mas fato é, naquele momento a criança não pensa, nossa, minha mãe me ama, por isso que ela me trouxe para tomar a injeção. É abstrato para eles, tá? Então, tomar cuidado com o favoritismo, tomar cuidado com essa relação de preferência, tomar cuidado porque por mais que você não tenha um filho favorito, as crianças podem entender que você tem, justamente porque elas entendem diferente o que é amor recebido e o que é amor percebido. O amor que você entrega pode não ser o amor que o teu filho está interpretando.